Olá, amigos e irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim saudava Paulo a todas as igrejas às quais ele destinava as suas cartas, porque nós estamos vivendo a época da graça, o tempo da graça de Deus, que é o ministério do Espírito. Muito bem, e aí vem a nossa pergunta, a nossa meditação. É lei ou graça? Sim, a gente precisa pensar sobre isso e pensar nossa fé nos dias de hoje, porque as pessoas o ano inteiro, todos os domingos, pegam a sua Bíblia e se dirigem para as igrejas. E todos dizem acreditar nessa palavra, acreditar na Escritura Sagrada, acreditar no Novo Testamento, acreditar no ensino da graça de Deus. Mas, quando a gente parte para a prática, será que é isso mesmo? Porque se a pessoa fala, professa a sua fé nas Escrituras, que elas são inerrantes, que elas são a nossa regra de fé e prática, como é que chega numa igreja evangélica, por exemplo, e a pessoa diz que a igreja evangélica tem um altar lá na frente? Altar, irmãos, é claramente coisa do Antigo Testamento. É algo da lei e não da graça. Altar. Altar lembra que era onde eram oferecidos os sacrifícios a Deus, onde se sacrificava aves, animais, cabritos, ovelhas, bois, conforme o ritual e os mandamentos da lei do Antigo Testamento, o antigo pacto de Deus com o seu povo. Mas agora nós estamos no novo. E, gente, será que os evangélicos de hoje eles não têm esse discernimento? Eles não conseguem entender que há diferença entre o Antigo Testamento e o Novo? Nós somos do Novo. Logo, somos da graça, somos da fé. Não tem nada a ver com lei. De maneiras que, se tem altar hoje, esse altar está aqui, ó, no meu coração. Porque antes, na época da lei, o templo era de pedras. O templo estava lá em Jerusalém. Agora, vindo a pregação da graça e a revelação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, logo a lei é passado. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 4, diz: o fim da lei é Cristo. Tem até musiquinha. Tem até os evangélicos cantam. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Cantam, mas chega na hora de viver e praticar, ele fica com a doutrina da sua denominação. Ele acredita mais no ensinamento do pastor dele. E às vezes, lógico, na maioria das vezes, o pastor ensina coisas que estão em desacordo com a graça. E as pessoas falam que está tudo bem, que foram abençoadas, porque não tem o santo hábito de abrir a Escritura para conferir. Até porque se ele fizer isso, também não vai adiantar de nada, sendo frequentador de uma denominação evangélica, porque se ele vê que o pastor dele lá, o bispo, o apóstolo, pregou algo diferente, que está contrário à graça de Deus, ensinada na doutrina dos apóstolos, ele vai ficar falando sozinho, porque o que vale é a palavra do pastor. Até isso. Ter um mediador é da lei, é do Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento teve vários mediadores, profetas, sacerdotes, juízes, reis. A pessoa tinha que se dirigir àquela pessoa. Há deles aí que foram muito importantes na história do povo hebreu, como Moisés, como Samuel, Daniel, referências, Esdras, Neemias. Na graça, nós não temos mediadores, a não ser um só, conforme Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas hoje os crentes vão numa igreja que tem um mediador, tem um pastor lá, tem um bispo. Todo mundo tem que se reportar àquele homem. Ninguém pode pensar o que quer dentro da igreja, pregar o que quer dentro da igreja, porque esbarra na autoridade do ungido de Deus. Tudo termo tirado do Antigo Testamento. Não toca no ungido. Querido, vamos esclarecer também esse negócio de ungido. Ungido do Senhor é termo do Antigo Testamento, por quê? O que era um ungido? Era a pessoa sobre cuja cabeça era derramado o óleo sagrado da unção. Davi passou por isso. Samuel foi na casa de Jessé, por ordem de Deus, e derramou o óleo da unção na cabeça de Davi, e ele estava ungido rei de Israel, né? E até mesmo Saul, o seu antecessor, teve também o óleo da unção derramado sobre sua cabeça. E era ungido do Senhor. Isso no Antigo Testamento, gente. Na nova aliança de Deus conosco, com a humanidade, com seus eleitos, com seus filhos, não tem ungido do Senhor. Um mediador, um só. Por quê? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu ali a unção da igreja. Todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus, toda a igreja do Senhor, cada um. Igreja que eu falo é a igreja universal, a união universal dos santos. Não é uma denominação. A igreja, todos são ungidos com o Espírito Santo. Não é mais com óleo nem com azeite. Isso são práticas da lei. Não se pratica mais isso. E quem faz isso está fazendo em vão e está ensinando errado. E é muito grave, porque em Gálatas capítulo 3, Paulo fala ali uma palavra pesada. Ele falou que os que são da prática da lei, das obras da lei, os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso inclui guardar sábado, entregar o dízimo, fazer unção com óleo e outras tantas coisas. Consagrar objetos. A pessoa compra um carro, quantas vezes acontece isso? O cara muda para uma casa, para a casa própria, com uma casa nova, e ele chama o pastor para ungir a casa. Meu Pai do céu! Onde é que tem isso no Novo Testamento? Onde é que tem isso na graça? Quando é que Paulo, Barnabé, Apolo praticaram uma loucura dessa, gente? Não tem, eles nunca fizeram. Mas o pastor ensina, o bispo ensina. O estatuto da minha denominação manda fazer isso. E a pessoa está ali debaixo daquela ordem, daquela lei. Outra discrepância de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Paulo fala claramente, se eu fosse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aí você precisa escolher, meu irmão, você vai servir a Deus, vai viver a graça de Deus, ou você vai agradar o homem? Esse homem pode ser seu pastor, a sua denominação, o estatuto da tua igreja, não sei. Ou a tua família. A minha família todinha daquela igreja. Eu vou ter que ser também de lá, senão a família fica dividida. Que família dividida, gente? Nós estamos na graça. Na graça, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 10 ou 11. Cristo é tudo em todos. Não fica trazendo coisa da lei, do Antigo Testamento. Ah, mas então o Antigo Testamento não vale mais de nada? Tem lições ali preciosas sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a eternidade de Deus. Tem. A promessa de Deus, né? Quanto ao Messias, quanto ao ungido, o Salvador. Hoje o nosso ungido hoje é Jesus Cristo. Não é um homem, não é um pastor que é ungido. Porque todos nós somos ungidos com o Espírito Santo, selados no Espírito Santo. Então, povo, vamos acordar. Parar de agradar homens. Viver por doutrinas de homens.
que consequentemente são doutrinas de demônios. Nós temos que praticar, nós temos que desfrutar, melhor dizendo, da graça de Deus. Nós somos livres. Nós somos filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Promessa que não vem da lei, vem da fé. Não é? Que não depende da lei, senão anularia a graça. Então o Antigo Testamento, então a lei, ela é profecia. O Novo Testamento, a graça, é cumprimento. É vida, é eternidade. Jesus, quando morreu na cruz, falou, está consumado, pronto, está tudo feito. Agora, você vai numa igreja, aí o pastor fala, nós temos que fazer a nossa parte. Mas qual é a nossa parte? Nossa parte é desfrutar da graça que Deus derrama na nossa vida. Mas, na igreja evangélica, contrariando a graça e a palavra de Deus, você tem que fazer uma porção de coisa. Você tem que praticar unção com óleo, você tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que buscar Deus no monte, tem que ter profecia, tem que ter língua estranha, e língua estranha sempre sem interpretação. Aí parte para a igreja pentecostal tradicional, igreja histórica, é uma confusão danada, uma coisa que não cabe na graça. Porque Jesus falou em Mateus 16, né? Edificarei a minha igreja, ponto final. Foi isso que Jesus falou. E a igreja está aí. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo. O mediador hoje é só ele. Eu não posso colocar um homem entre eu e Deus, além de Jesus, como está em 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Cristo. Então está muito claro a palavra da graça. Nós somos chamados para ser livres, não foi para carregar fardo, não foi para viver doutrina de homens. Está ligado à igreja, que mais parece uma sinagoga, que você tem que ir lá todo domingo. Aí você tem compromisso com aquele lugar. E João capítulo 4, Jesus falou bem claro, chegou o dia já, não é nesse monte que adoram nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso é a graça, isso é o ministério do Espírito. Não tem dia, não tem hora, não tem forma. Vamos adorar a Deus agora, lá na igreja dos homens, né? Aí chama o grupo de louvor, chama até de levita, santo Deus, misericórdia, irmão. Levita é coisa da lei. Que levita? Levita não podia ser proprietário de nada. Eles viviam para fazer a obra de Deus, o sacrifício, cuidar do culto a Deus. Agora fica chamando os caras hoje de levita. Esses levitas que têm apartamento duplex, levita que ganha milhões, que ganha dinheiro, ganha carro, tem carro, casa, uma poupuda conta no bolso, no banco, né? Muito dinheiro guardado lá. E fala que é levita, que adora a Deus. Está adorando a Deus por dinheiro, isso é profissão. Isso não é vocação, isso não é ministério espiritual. Então, queridos, vamos acordar, vamos despertar. Nós não fomos chamados para agradar a homens. Né? E Paulo conclui dizendo, em Gálatas 2,20, vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós somos o templo hoje. Eu não posso ir no templo para adorar a Deus. Essa expressão está totalmente errada. Domingo eu vou na igreja. Como é que eu vou na igreja, irmão? Se nós somos a igreja, que igreja que eu vou? Nós vamos nos reunir como igreja em tal lugar. Em qualquer endereço. Não precisa ter um endereço fixo para isso. Mas os evangélicos montam uma religião, né? Montam uma doutrina ali e ficam lá falando que lá tem altar, e que tem levita, e que tem ungido, e que tem vaso, que tem vaza. Meus irmãos, então vamos voltar para a palavra. Se você impunha a Bíblia Sagrada, diz que é nela, então viva por ela. Leia, conheça. E por que os crentes denominacionais raramente conhecem a Bíblia? Você pode conversar com ele assim, dentro das Escrituras. É raro, são poucas pessoas. Porque tem lá o mediador, tem o pastor, que é bacharel em teologia, que explica tudo para ele, tudo mastigadinho, mas segundo os homens, não é segundo a graça.
Não é falando pelo ministério do Espírito. Aí, irmãos, não dá. Aí virou religião. Acabou a graça, começa a doutrina de homens, religião, mais um ismo, né? Rebaixar o cristianismo a qualquer outro ismo que já existe por aí, farisaísmo, hinduísmo, confessionismo, espiritismo, catolicismo, e ismo, que nada adianta, que nada resolve para nós. Jesus não nos chamou para isso. Ele chamou para sermos livres. João capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de fardo, de doutrinas de homens, de campanha, de propósito, de jejum, de oração, de jejum de Daniel. Meu Jesus do céu, mas quanta coisa, meu Pai. Então, meus irmãos, vamos despertar e desfrutar o máximo da graça de Deus. É isso que nós temos que fazer, porque Ele derramou na nossa vida, no nosso coração. Somos chamados à graça de Deus. O primeiro Adão, lá no Éden, ele pecou, transgrediu e trouxe maldição e pecado para toda a humanidade. O segundo Adão, Cristo, ele veio e tirou o pecado que o primeiro tinha colocado. Tirou o pecado da nossa vida, de forma que nós somos até chamados santos na presença de Deus. Santo não é o que a religião canoniza, isso é invenção de homens. Santos é aquele que está cheio do Espírito Santo, que é filho de Deus Altíssimo por Jesus Cristo, que Deus é santo e nós também somos santos, somos filhos dele. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a todos, que a graça de Deus esteja na tua vida, na tua casa, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.